Bom, chegamos na parte 2 da nossa aula, onde a gente vai fazer a estruturação de toda a peça, os espinhos do corpo e as tão temidas mãozinhas. Bora pra aula! Para os olhinhos, eu separei aqui 2 micro bolinhas pretas. Vou deixar num formato mais oval. Vou achatar e vou acomodar aqui no rostinho para fazer o formato dos olhos. Não tem como realizar esse processo se a massa não estiver seca, tá? A base da cabeça tem que estar completamente seca e resistente. Para o narizinho, eu vou pegar também uma micro bolinha, não tem peso, não tem como pesar aqui a quantidade, tá? Mas eu peguei uma quantidade aqui de massinha, na cor preta, passo cola branca e vou posicionar aqui no centro do rosto. As orelhas serão 1 grama de massa cada uma. Faço uma bolinha, uma mini coxinha e vou posicionar na cabeça do Sonic. Com o pincel de água, eu vou umedecer a massa para depois vir com o pincel modelador e tirar todas as marcações de emenda para que fique bem uniforme. Depois, com o pincel modelador, eu vou fazer o fundinho da orelha. Ela tem uma cavidade, e aí é onde a gente vai aprofundar bastante esse buraquinho aqui e vai ajeitando com o pincel de água. Vou repetir o mesmo passo do outro lado para fazer a segunda orelhinha. Para cada sola do sapato, eu vou usar 1 grama de massa preta. Eu vou fazer uma bolinha, depois uma coxinha, achato, e depois eu vou acomodar aqui na parte de baixo. Venho com o pincel de água para grudar melhor e faço o mesmo com o outro sapatinho. Agora, com a parte do corpo e as perninhas já prontas, já secas, eu vou fazer a marcação do encaixe. Primeiro eu marco com o arame os 2 lados, onde vai encaixar cada uma das pernas. E depois eu venho com a tesourinha pontuda e alargo um pouquinho mais para poder encaixar aqui perfeitamente. Bom, já estou com as minhas partes secas, encaixei a perna no sapatinho, peguei meio graminha de massa pele clara e fiz aqui o contorno da barriguinha. Agora, eu vou usar massa branca para poder fazer o detalhe do sapato. Não tem medida de massa aqui, mais ou menos 1 graminha de massa, você vai abrir e vai fazer aqui uma tirinha bem fininha. Eu cortei aqui a tirinha e ela ficou com mais ou menos 5 centímetros, tá? Bem fininha, 5 centímetros, venho com o pincel de água e acomodo aqui. Vai sobrar dos lados, mas eu corto o excesso. Para isso, eu uso o bisturi, ou você pode usar uma faquinha também, tá? Ou a própria esteca com formato de faquinha, e dá para tirar tranquilamente. Você vai fazer isso nos 2 pezinhos.
Para as meias, nós vamos usar 3 gramas de massa na cor branca. Faço uma bolinha, deixo ela com um formato mais oval e depois venho com a esteca de gravatinha fazer essa marcação aqui ao meio. Para essa etapa, é importante dizer que eu esperei secar o pezinho e principalmente o detalhe branco que eu fiz. Caso eu mexa nesse pezinho sem a massa completamente seca, ele acaba deformando, tá? Então eu passo cola branca, tanto na massa mais fresca quanto na perninha. Encaixo aqui no pezinho, vou repetir o mesmo passo no outro pezinho. E aí, somente com as 2 meinhas prontas é que eu vou encaixar os pezinhos simultaneamente. Bom, agora chegou a hora das tão temidas mãozinhas. Eu confesso que eu também tenho bastante dificuldade para fazer as mãos, eu demorei até conseguir fazer, mas a gente vai tentando e vai se aperfeiçoando. Eu separei aqui 3 gramas de massa na cor branca. Comecei com uma bolinha, fiz uma coxinha e agora eu vou cortar aqui a lateral para tirar o dedão. Vou ajeitando com o dedo, com o pincel modelador. Vou dando belisquinhos aqui para afinar um pouquinho a parte de cima também. Agora, para fazer a marcação dos dedos, eu uso óleo de amêndoas, tá? Esse que a gente compra na farmácia mesmo, para o corpo. Passo aqui delicadamente no meu bisturi. Eu gosto de usar o bisturi porque ele é bem fininho. Faço a primeira marcação ao meio, ao centro, e depois eu tiro as outras 2 marcações, tá? A massa gruda muito, então por isso que eu passo o óleo de amêndoas, tá? Fiz uma vez, eu venho, passo novamente para reforçar essa marcação. Lembrando que quando a massa vai secando, ela vai deformando um pouquinho. Então é importante que mesmo deixando ela para secar, você reforce essas marcações. O dedinho do nosso Sonic vai ficar bem apontado para cima, né? Então, eu vou separar aqui o indicador dele para cima e vou abaixar os outros dedinhos, tá? Arrumando, reforçando a marcação com bastante delicadeza. Eu levanto o indicador, ajeito e abaixo os outros dedos. O polegar dele também vai ficar fechadinho. Então, eu vou, depois que eu fizer todas as partes, a última coisa é ajeitar o polegar e fechar a mãozinha dele. Sempre ajeitando e refazendo as marcações. Depois que eu fizer todas as marcações, eu venho com o pincel de água para suavizar possíveis imperfeições que possam ficar. Agora nós vamos para a segunda mãozinha. Lembrando que eu estou usando 3 gramas de massa para cada uma das mãozinhas, tá? A mãozinha do Sonic é bem grande e a massa, depois que seca, ela encolhe um pouco. Então, eu vou usar aqui a mesma estratégia, só que eu vou fazer a marcação do dedão agora do outro lado. Repito os mesmos passos, porque ela vai ter um formato diferente, tá? Vou usar aqui o óleo de amêndoas para poder lubrificar aqui o bisturi. Faço a marcação central e depois eu venho com as outras 2 marcações, tá? A massa continua grudando, então eu vou usando o paninho aqui para tirar esse excesso, tá? E aí depois, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar esses dedinhos para cima e vou afinando eles também. Sempre ajeitando, reforçando as marcações. Essa outra mãozinha, ela vai estar fechada na cintura do Sonic. Então,
eu vou puxar bastante os dedinhos e vou fechar essa mãozinha, deixando o polegar por último. Repare que quando eu fechei aqui a mãozinha, os dedinhos ficaram tortos. Aí eu venho novamente com a minha ferramenta e vou endireitando aqui cada um dos dedinhos e ajeitando com bastante calma para ficar tudo alinhadinho. Depois que eu ajeitar bem aqui a mãozinha, vou puxar um pouquinho o dedão antes de fechar por completo. E sempre que eu finalizo, eu venho com o pincel de água para suavizar as marcações e tirar todas as imperfeições, tá? Então, depois de alisar bastante, olhar, analisar de ângulos diferentes, a segunda mãozinha vai ficar dessa forma. Bom, agora chegou a hora de encaixar os braços do Sonic, né? Eu estou aqui com os meus 2 bracinhos já secos. Eu vou marcar aqui com a tesourinha pontuda ou pode ser com o próprio arame. Marcar aqui onde vai ficar posicionado cada um dos bracinhos. Então, coloquei um aqui de um lado e o outro que vai ficar virado para cima do outro lado, tá? Bom, para os espinhos agora das costas do Sonic, eu vou usar aqui 2 gramas de massinha para cada espinho e uma micro bolinha aqui, não tem peso, tá? Que vai servir para o rabinho. Eu uso essa tampinha, esse potinho aqui, para poder deixar já as minhas massas separadas, já pesadas, e elas não ressecarem, tá? Porque se você deixa a massa de biscuit fora do saco plástico, ela resseca muito facilmente. Como eu já pesei aqui tudo que eu preciso, eu deixo dentro desse copinho plástico aqui. Então, eu vou separar aqui a primeira bolinha, faço uma mini coxinha, só que mais pontuda, e vou ajustar aqui nas costas do Sonic, tá? Passo água e venho com o pincel modelador unindo essa massinha, grudando aqui essa massinha no corpinho, tá? Com todo cuidado e paciência. Agora, para o outro lado, eu vou usar a mesma técnica para acomodar o próximo espinho. E para o rabinho, eu vou fazer uma mini bolinha aqui, um mini rolinho, e vou acomodar aqui no final do corpinho, ajeitando com o pincel modelador. E assim a gente finaliza os detalhes do corpo.